Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, e mais uma exposição bíblica. Dessa vez, primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Terminamos o livro do profeta Samuel e já entramos no livro dos Reis. A você que nos acompanha, meu abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscrever no canal, compartilhar e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então nós estamos iniciando, a partir de hoje, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, acompanhando a revista Estudando a Bíblia em Classe. Amém? Então nós terminamos o capítulo 24 do segundo livro do profeta Samuel, semana passada. Você lembra dos assuntos? Dos últimos assuntos concernente ao rei Davi, no capítulo 24. Está lembrado? Vamos fazer uma repanhada para a gente poder já entrar no capítulo 1 de 1 Reis. Então o ministério de Davi vai terminando assim, no capítulo 22, no capítulo 21, 3 anos de fome. 3 anos de fome. E no capítulo 24, fechando o livro de 2 Samuel, uma peste de 3 dias. O povo peca, dá uma olhada aí na exposição, e Deus quer punir o povo, e permite Davi agir, o rei agir por conta própria. Ele vai contar ao povo, e Deus vai punir o povo com a peste de 3 dias. Davi vai oferecer o sacrifício, e Deus vai acabar com a peste, mas matando 70.000 pessoas, 70.000, certamente homens, que puxavam a espada de ponta a ponta. Essa expressão, desde Dan até Berseba, quer dizer no extremo ao outro de Israel. Então vai morrer 70.000 pessoas. Nós lembramos daquele episódio lá na frente, que morre pela mão de um anjo 85.000 guerreiros de Senaqueribe. E lembramos também o episódio de Apocalipse, os anjos que vão derramar as taças da ira do Senhor, e vai morrer muita gente. Então isso não é coisa do passado, isso está para acontecer. Os anjos que vão sair para derramar as taças da ira do Senhor. Então agora nós temos no capítulo 1 de 1 Reis, um rei velho, na faixa dos seus 70 anos. Agora é interessante, um ponto interessante que eu quero destacar: velho com 70 anos, Davi. Ele faz algumas colocações que dão-nos a entender que o pecado envelhece o homem. Davi entrou pela uma vereda pecaminosa na questão de poligamia. Então ele vai ter muitos problemas, muita dor de cabeça. Ele vai nos levar para esse lado nos seus salmos, que o pecado envelhece os ossos, enfim. Porque lá atrás nós temos Moisés com 120 anos. E Deus vai dizer: sobe o monte. Imagina subir o monte, ele não está no estado que Davi estava, já acamado, nos seus 70 anos possivelmente, já acamado. Agora Moisés, Deus fala: sobe o monte, vê a terra, porque tu vai ser recolhido. Interessante isso. Moisés está com seu físico em dia para subir um monte, ele está com a sua visão melhor do que a minha, porque eu já estou usando óculos para perto, e ele sobe o monte, vê a terra, ele está enxergando além, está enxergando a terra, toda a terra, o que cobriu a sua vista. Ele estava vendo a terra prometida do outro lado. Então, Davi pontua para a gente isso aí, que o que envelhece o homem, o que acaba com o homem é o pecado. E, infelizmente, essa prática da poligamia contribuiu muito para essa velhice de Davi.
um grande guerreiro, um grande líder, mas escolheu andar por esse caminho, desobedecendo o Senhor. Deuteronômio 17. Dá uma olhada lá que o Senhor vai dar ordem acerca do rei. Quando o povo quisesse, pedisse um rei, vai ter lá as ordens para o rei. Então Davi já era velho, a idade muito avançada, 70 anos. Foi a idade que ele morreu. Então, a palavra vai dizer que ele se cobria e não se aquecia. Ele se cobria e não se aquecia. Então, eu vi uma história de que os judeus, eles não tinham costume de dormirem, o casal não dormia junto. Dormia num quarto, todos num quarto, e o casal, para aquele momento íntimo, eles subiam até aquele lugar que todas as casas tinham. Me falhou a memória agora, para ter os seus momentos íntimos, mas não dormiam juntos. E até os animais, nós podemos ver aqui os porcos, no tempo frio, eles dormem um em cima do outro, porque um corpo aquece o outro. E nada melhor do que o calor de um corpo. Então, vamos buscar uma virgem para dormir e aquecer o rei. E seria a esposa, a mulher dele. Tomaria conta dele o resto dos seus dias. E o importante é focar aqui que Davi tinha pessoas que estavam interessadas na sua vida. Interessado que ele vivesse bem, com saúde. Quanto nos nossos dias, isso sempre aconteceu. As pessoas querem, quando vê a pessoa acamada, acabar com ela. Como aconteceu, depende do que a pessoa cria para estar ali do seu lado. Me lembro do fato do rei da Síria, que Deus falou para o profeta, vai lá e unge Azael, rei da Síria. E o profeta ungiu, e ele, a hora que o profeta ungiu, começou a chorar. E ele, por que chora, meu senhor? Porque eu vejo todo o mal que tu vai fazer ao povo de Israel. Ele ainda não era rei, mas assim que ele chegou lá na Síria, ele sufocou o rei com a coberta e o matou e assumiu o seu lugar. Então, pelo menos ali as pessoas que cercam Davi, eles estão querendo o bem dele, estão querendo que ele tenha uma vida longa, estão preocupados com a saúde, com o bem-estar do rei. E é isso que é importante. É nós plantarmos para colher. Porque quem planta, colhe. Então eles vão arrumar uma solução para o rei. Porque ele já não se aquece mais. Então vamos arrumar uma solução. Vamos trazer uma moça virgem para ser a esposa dele. Daqui para frente. Como dá para entender no texto, ele dormia sozinho. Betseba devia dormir na outra casa, na casa dela, devia ter a casa dela. Então fica bem claro que o rei dormia só. Tem um episódio que a gente vai seguir para frente, ele vai mandar chamar Betseba, que fica mais claro que eles não ficavam juntos e nem dormiam juntos. Então, um corpo, vamos trazer um cobertor de orelha, como os homens dizem, quando está frio, e falam, essa noite está bom para dormir com cobertor de orelha. As mulheres nem sabem disso, mas é comentado entre os homens, que é a própria esposa. É bom para dormir com cobertor de orelha com a sua esposa. E se um corpo já aquece o outro, naturalmente, todo mundo no frio, até os homens, tem aquele machismo. Um encosta as costas no outro, dependendo da situação.
uma guerra, num estado de necessidade, para poder aquecer. Um corpo aquece o outro, isso é fato. Ainda mais um corpo de uma virgem, que é como pegar a palha com fogo. É por isso que muitas moças querem correr da responsabilidade de ser mamãe, de assumir um casamento e ser mãe. O que acontece? Elas saem da igreja, saem da presença do Senhor e vão se relacionar com um jovem, com um rapaz ou com um homem experiente. E quando o camarada toca na moça, o corpo esquenta, ela perde o equilíbrio. Porque está dizendo a Bíblia, o seu prazer será para o homem. Então ela perde o equilíbrio. E ele também. É por isso que nasce muita gravidez, entre aspas, indesejada, a gravidez que não foi projetada. Por causa desse calor. Esse calor terrível do corpo de uma virgem. E você vê, a maioria das moças que ficam grávidas, meu Deus, por que você deixou isso acontecer? E ela não tem explicação. É a palha perto do fogo. Então aqui é o caso do rei. Eles vão colocar um fogo para aquecer ele. Então disseram os seus servos, homens experientes, e busquem-se para o rei, meu senhor, uma donzela, ou seja, uma virgem. Foram escolher, procurar no reino, uma moça, devia ter um corpão, uma estatura, para poder aquecer o rei, já de idade, já acamado. Dá a entender nesse texto que Davi já está acamado. Talvez nem consiga mais sair do leito, da cama. E eles querem que o rei viva por mais tempo. Eles que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E assim buscaram a moça, e ela veio, e dormia com Davi, dormia com o rei, transmitia o calor, corpo de uma virgem, e certamente aquela moça ficou numa situação difícil, porque com certeza ela queria ter filhos com o rei, que agora é seu marido, e ele, coitado, aquilo ali parece que foi uma tortura para Davi. O cérebro costuma não envelhecer. Você acha que dá, mas não dá. Ele não pôde coabitar com ela. Ela continuou virgem. Então, tem uns fatos interessantes na Bíblia. Isso é porque Deus não quis que Davi tivesse mais filho com ela. Porque se Deus quisesse, a gente vai ver a história de Abraão, que já era velho, Sara já era velha, e mais outras histórias na Bíblia. Pessoas já velhas, estéril, um homem já velho, e Deus faz a coisa acontecer. Não me pergunta de que jeito, porque eu não sei, mas Deus faz acontecer. Então, Deus não quis, não teve filho de Davi com essa jovem. Aí nós vamos entrar no próximo assunto. O tal do Adonias, irmão de Absalão, filhos de Agite, filho que ela teve depois de Absalão. Você lembra de Absalão? Queria usurpar o reino do pai. De qualquer jeito, filho de uma estrangeira da Síria. E está lá,
E o versículo diz aqui, ó. Ora, versículo 6. Ora, nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. Era mais novo do que Absalão. E Davi nunca o havia repreendido. Aí nós vamos ver Provérbios 4, se não me falha a memória. Davi ensinando Salomão, um garoto sentado no colo do pai, e Davi ensinando Salomão coisas inefáveis em relação à sabedoria. Então a gente, assim, para pintar Davi como um péssimo pai literalmente, fica difícil. Porque nós podemos até falar aos ouvidos dos nossos filhos, mas não temos acesso ao coração. E, segundo se entende no texto, filho de uma estrangeira, descendente da Síria, criado já com aquela formação, aquela opinião: vou ser o rei, eu nasci para ser rei. Ele vai pelo mesmo caminho de Absalão. E a Bíblia diz que Davi nunca repreendeu, nunca chamou a atenção dele. Então nunca seu pai havia contrariado, diz o texto. Vou fazer isso. O camarada ia errando, fazendo as coisas. E Davi, talvez ele era de dura cerviz, e Davi, para não se aborrecer, deixava ele ir fazendo, e errando. O texto diz que Davi nunca havia contrariado. Até o filho fez isso. Davi deixava rolar. Não chamava atenção, não repreendia. As causas não sabemos. É muito fácil pegar aqui e taxar Davi como um péssimo pai, por esse motivo aqui. Mas as causas não sabemos. Por que Davi não repreendia, não contrariava Absalão? Quais motivos? Absalão não, Adonias. Absalão já estava morto. E ele vai indo pelo mesmo caminho. E aí ele vai indo pelo mesmo caminho e consegue. Agora o pai está velho, está acamado. Talvez muita ocupação de Davi, guerras, questões do reino, muita coisa para resolver. Então a gente não pode incriminar Davi como um chefe de família que está ali convivendo com os filhos. Ele entrou pelo lado da poligamia, várias mulheres, várias famílias. Agora a Bíblia deixa claro que Salomão ele instruiu. Salomão é o homem que mais enaltece a figura paterna na Bíblia. Então ele recebeu instruções do pai. Talvez Davi dedicou-se a ensiná-lo, a discipliná-lo, porque ele já tinha prometido que ele seria o rei, futuro rei. Então, é essa possibilidade, eu estou trabalhando como possibilidade, não tem nada disso escrito. Mas é assim que é. E Adonias era o outro bonitão. Imagina aí você com quantas famílias Davi tinha? Quantas mulheres? No texto, daquela questão do estrupo, até para cumprir aquela profecia, a gente vai ver que eles tinham suas casas. A gente já não está falando aqui mais de criança, de adolescente. Está falando de um homem chamado Adonias, que viu que o caminho que o seu irmão tomou não era bom, mas ele vai segui-lo. Caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o seu fim
é a morte. E ele vai seguir esse caminho. Ele vai conseguir a ajuda do sacerdote Abiatar, que já estava em segundo plano no reino de Davi. Quem era o primeiro sacerdote? Não era Abiatar, era Zadok. Então Abiatar já é um sucessor, é um descendente da casa de Eli. E Davi já tinha colocado Zadok como chefe. Então ele já está. Aí vem Joabe também, que Davi já está por aqui com Joabe, e talvez Joabe com Davi. Então esses dois vão fazer uma aliança com Adonias para poder usurpar, arrancar o reino do pai. Tudo que ele precisa, tudo que ele precisava para se fortalecer politicamente. A influência do comandante do exército e o sacerdote que representava Deus. Se lembra que em todos os reinos os sacerdotes estavam ligados ao rei, porque ele é que representava os deuses. E no caso aqui, Abiatar é um sacerdote que representa Deus. Então, Adonias tem tudo que ele precisa. Tem um sacerdote, o poder religioso e o poder do exército, que Joabe era o comandante. Até então. Comandante na marra. Porque Davi o via substituído, ele mata o comandante e continua na marra. Sobrinho do homem, filho da irmã de Davi, tudo em família. Então ele continua ali como comandante. Ele vai, um homem que era muito fiel, leal a Davi. Agora ele vai olhar as coisas com os olhos materialistas, ao aqui e ao agora. Davi está velho, vai morrer a qualquer momento. Então vou segurar minha posição já. Esse aqui vai ser o sucessor. Então vou segurar minha posição. É a festa. Então eles vão fazer uma festa. Viva o rei Adonias! Esse é um cuidado que nós temos que ter. Cuidado com aqueles que se declaram rei. O rei está velho, tem mais de 2000 anos, na cabeça de alguns. Então eles se apresentam como rei, representante do reino. E cuidado para você não ir na festa do rei falso, daquele que não é o escolhido do Senhor. A Bíblia diz que Deus elege os governos da terra. Ele vive e ele reina, ele sentou à direita de Deus e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Mas tem muitas festas por aí. Cuidado, porque se te apresentarem um reino focado aqui nesta terra, esse não é o rei, esse é falso. Esse reino que estão te chamando para a festa, para participar, de que vinde como estás, você continua do jeito que está, com as vestes imundanas. Esse rei é falso. Aí dizem, roupa não salva. Mas a roupa é para os salvos. A roupa fala. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Você está indo numa festa daquele que te apresentou o rei, diz que é de Jesus, mas é materialista. Fala em prosperidade aqui nesta terra.
O verdadeiro rei, ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Ao jovem rico, ele diz, vai e vende tudo que tem, divide com os pobres. Aí estão te apresentando um rei. Pode tudo, vale tudo, um evangelho homem-cêntrico, onde o homem é o centro. É o falso reino. É o reino de Adonias, que vai durar pouco. Vai durar muito pouco essa festa. Essa festa de grandes ajuntamentos, em busca do calor humano. É bom estar junto? Gosto. Nós gostamos de reunir multidões, relacionamentos, falar em dinheiro, falar em prosperidade, falar em mexer com a tua emoção, liberar a morfina da alegria. Quem não gosta? Nós gostamos. Mas essa festa vai durar pouco. É bom. Bebida, churrasco, música. Essa festa vai durar pouco. Porque ele diz, meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. E daqui a pouco, aleluia, vai começar uma festa que você não pode ficar de fora. Vai começar uma grande festa que o povo de Israel vai jubilar, vai vibrar, a terra vai tremer. Daqui a pouco. Se ouvirá nos céus o sinal do Filho do Homem vindo com poder e glória. Muita gente que está seguindo Adonias vai entrar em pânico, vai entrar em desespero. Ah, meu Deus! Por que eu fui atrás das propostas? Por que eu fui atrás de benefício próprio? Daqui a pouco as trombetas vão tocar. E a Bíblia diz que foi um alarido, que a terra tremeu. Uma coisa que só aconteceu em Israel, assim, que eu estou lembrando, quando a Arca da Aliança chegou no meio do povo, aquele júbilo, que a terra tremeu, agora Deus está entre nós, no entendimento deles. Então se ouvirá no céu o sinal do Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Evangelho de Adonias está aí, dando festa, usurpando o reino. Pai contra filho, irmão contra irmão. Não concordam um com o outro, divide, racha e leva uma multidão de pessoas. Camarada bonitão, tem estatura, tem a postura de rei. Mas olha só o que ele disse. Se alguém disser Cristo está aqui ou ali, não vai. A doutrina é a saúde da igreja. Uma igreja sem doutrina é uma igreja sem saúde, é uma igreja sem Cristo. É o Evangelho de Adonias, que quer reinar na marra, quer usurpar o governo de Cristo. São muitos falsos profetas anticristo. Estão por aí. É o mundanismo. E a pior coisa que está acontecendo hoje é uma coisa que o apóstolo Paulo advertiu. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não extingueis o Espírito. Ou seja, apagar. Apaga o Espírito Santo da Bíblia, que ela vai ser uma palavra qualquer.
Todos os textos vão ficar para a época, para a situação que foi vivida. Isso aqui é usos e costumes, é para aquela época. Nós sabemos, se você voltar 30 anos atrás, o Espírito Santo trouxe um avivamento. Ele trabalha para mudar a roupagem, tanto da roupa, quanto a roupagem do coração. O evangelho que não transforma o homem, que não faz ele falar, se vestir, andar diferente, não é o do nosso Senhor Jesus Cristo. É Adonias. Se você não sair dessa festa de Adonias, que é uma multidão, que já não espera mais a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou morrer na fé, se for preciso. Mas eu creio que ele virá nessa geração. Eu creio. E ele está vindo. E tem muita gente na festa de Adonias. Falso rei. Falso rei. Usurpador. O enganador. Está aí. Usurpador, enganador, está aí. Então Adonias está fazendo a festa. Conseguiu arrastar Joabe. Quantos grandes homens influentes estão se deixando levar, se vendendo. A única coisa que Deus diz que duela com ele é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a única coisa que Deus chama de Deus. Ele não vê outro Deus além dele, mas ele chama o dinheiro de Deus. Porque é muito fácil o homem se deixar corromper. As promessas terrenas, focadas aqui nesta terra. Jesus diz que se nós perdermos a vida, acharemos. E se acharmos, perderemos. Vai entender isso. Não quero entender, é só abandona a festa de Adonias. Pois você sabe. As evidências bíblicas, estuda a tua Bíblia, que o falso rei, falso Cristo, falso evangelho, está aí. Tem muita gente se perdendo na festa de Adonias. E o que a Bíblia diz? Naqueles dias estarão comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento. Estarão em festa, não pensa que vai cair fogo do céu e o apocalipse. As coisas vão acontecendo gradativamente. Os sinais do fim dos tempos, os rumores de guerras, peste, praga, assolação, tudo isso está acontecendo. Nos dias, será como nos dias de Noé. Muitos estarão na festa de Adonias. Aí vai aparecer no céu o sinal do Filho de Deus. Aí vai ser uma correria. Vai ser uma correria. Aí já é tarde demais. Vai ser tarde demais. Perdeu a salvação, pastor? Não. Não perdeu. Mas vai perder a vida para que o Espírito seja salvo. Porque os do Senhor, Ele não vai permitir negar o nome dEle. Mas a vida vai ser ceifada. E vai participar de coisas terríveis. É essa geração, é essa teologia atual
que está extinguindo o Espírito, apagando o Espírito da Bíblia, para poder fazer a festa. Mas Davi, aleluia, estou falando do Senhor Jesus, ele está sentado num alto e sublime trono. Ele não envelhece, ele assumiu um corpo glorioso. Ele está reinando, ele está regendo as nações. Ele não ficou velho e nem caduco. Ele está reinando. Adonias vai ouvir o alarido junto com aqueles que estavam com ele. Aí sim eles vão abandoná-lo. Cada um vai seguir o seu rumo. Cada um vai para as suas casas com medo, aterrorizado. Porque eles vão receber a notícia: Salomão reina. Davi colocou Salomão como rei. E o mensageiro é o filho do sacerdote Abiatar. Davi ungiu Salomão. O povo, os seus servos, os seus conselheiros, os seus maiorais estão indo lá cumprimentá-lo. E o povo está feliz, estão satisfeitos. Porque tudo que o povo temia, já tinha tido a primeira experiência com Absalão, é um bastardo, um descendente da Síria, assumiu o reino. Seria um problema. Então, quando Salomão assumiu, eles tremeram a terra, jubilaram, fizeram festa. Eu quero te dizer que Cristo assumiu a igreja. E se você está nessa festa de Adonias, está na hora de voltar para o seu lugar, deixar de buscar os seus interesses. Você foi chamado para anunciar o reino dos céus aqui na terra. Não é deste mundo o nosso reino, é lá dos céus. Está na hora de você voltar e continuar trabalhando para o seu galardão, para que naquele dia você seja galardoado, receba a sua coroa da justiça, o seu galardão, antes que seja tarde demais. Ele vive e ele reina. Então, Salomão está reinando, agora Adonias com medo. O mensageiro conta toda a história, até como Davi disse, como Davi, o profeta Natan, eu não vou narrar esses textos porque eu estou aplicando aqui para Cristo, mas o profeta Natan vai lá e fala com Betseba, Betseba vai lá e... Você conhece o texto. Ó rei, tu me prometeu. Uma possibilidade que eu levanto é de que essa promessa foi feita quando o primeiro filho de Betseba morreu. Aí, quando ele morreu, passou-se aqueles dias de luto, e a Bíblia diz que Davi consolou Betseba. Então eu levanto aqui essa possibilidade dessa consolação, é ele ter dito para ela: nosso próximo filho, meu próximo filho com você, será o rei de Israel. Então ele fez essa promessa perante o Senhor. Então eu levanto a possibilidade de ter sido nesse momento. Ou não. Mas fica essa possibilidade. O Senhor me prometeu e agora Adonias está reinando lá. Aí Davi vai tomar as providências cabíveis, bota Salomão no trono. E Adonias volta e se prostra diante de Deus. Ou melhor, diante de Salomão, diante do ungido de Deus, está diante de Deus também. Mas ele se prostra diante de Salomão. Depois que ele vai para o templo, talvez ele pensou que
É igual que muitas pessoas fazem, né? Entra na igreja, se disfarça com a Bíblia, bota roupa de crente para ser livre de várias coisas aí. Muita gente faz isso. E ele pegou lá na ponta do altar e contaram a Salomão. Salomão mandou trazer ele, se prostra, se ajoelha, se humilha. Vai para casa, rapaz. Manda ele para casa, deixa ele vivo. Então, amados, fechamos assim o primeiro. Está escurecendo aqui na mata, como você pode ver, e fechamos assim o primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Então o rei Salomão deu ordem, tiraram Adonias do altar, e vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, qual lhe disse: vai para a tua casa. Então o sujeito já tinha a casa dele. É bom eu pontuar aqui no finalzinho que eu tive problema com meu filho depois que ele criou 18 anos. E a gente, parece que o tempo passa tão rápido, a gente não percebe que agora eu estava lidando com um homem. Então ele queria tomar as decisões da vida dele e eu querendo puxar o freio. E nisso nós estávamos discutindo, porque eu puxava o freio. Não, quem manda aqui sou eu. E nisso eu estava perdendo meu filho. Aí o que eu fiz? Fui orar. Senhor, meu relacionamento com meu filho está muito ruim. O que eu faço, Senhor? O Senhor falou para nós orar, que Ele ensina-nos a criar os nossos filhos. E o Senhor falou assim para mim: você não erra. Eu falei: erro. E eu não deixo você errar? Eu falei: deixa. Então, orienta ele e deixa ele errar. Nós temos a ideia de que nossos filhos vão aprender com os nossos erros. Não, ele vai aprender com os erros dele. E daí para frente, tudo que ele queria fazer, ó, faz, mas deixa eu te orientar. Isso, isso e isso. Você vai fazer? Vou. Então, estou te falando, tem consequências. Tudo bem. E eu fazia, sofria as consequências. E é meu amigo. Acabou o problema, parei de brigar, parei de discutir. E é assim que funciona. É assim que funciona, é assim que é. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.